Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui para continuar o nosso estudo. Estamos estudando um pouquinho no livro Apocalipse. Todos os dias estamos falando algum tema, capítulo por capítulo. Só que nessa parte aqui das 7 igrejas, nós temos demorado um pouquinho mais. Então, ontem falamos, em vez do capítulo todo, falamos 3 igrejas. Hoje nós vamos falar mais 3 igrejas. As igrejas de Tiatira, de Sardes e de Filadélfia. E amanhã nós vamos falar de maneira bem especial da igreja de Laodiceia. Eu acredito que quando a gente estuda o livro de Apocalipse, o Senhor vai revelando a gente, vai mostrando algumas coisas muito interessantes. Note que Apocalipse, ele está revelando o início. E não só o início, está revelando também o que aconteceria na história para que a gente possa estar pronto, firmes, quando o Senhor voltar. Como é que está o seu dia hoje? Espero que o seu dia esteja muito bem. Se você está passando por alguma luta, uma dificuldade, confia no Senhor, porque o Senhor tem e anda no meio das igrejas. O Senhor tem e na mão e anda também com os seus mensageiros. As 7 igrejas mostram que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor conhece os mensageiros, conhece a mim e a você. Então, a luta ou a dificuldade que você possa estar passando, esteja nas mãos de Deus, esteja confiando no Senhor, porque Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Se Ele sabe o melhor, então confia inteiramente nele. E naquilo que você não consegue enxergar como sendo algo bom, permita que o Senhor transforme em bênçãos. Então, existem muitas provações que não são coisas boas e que você possa estar passando. Talvez se sentindo aí derrotado ou derrotada. Mas acredite, o Senhor é com você. E mesmo que venha essas provações, mesmo que venha, Ele te abençoará, Ele te salvará. E mesmo que venham as provações, as tribulações, você não será derrotado. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração? Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui para estudar, relembrar um pouquinho mais das coisas do Apocalipse que nós já estudamos normalmente. Hoje nós vamos falar de mais três igrejas. Nos ajude, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. A próxima igreja que nós vamos estudar está em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, a igreja de Tiatira. O nome Tiatira significa odor de sacrifício. E aí, quando a gente percebe isso, se é odor de sacrifício ou cheiro de sacrifício, então já está dizendo que vai haver perseguição. Quando a gente lê aqui as 7 igrejas, o objetivo é justamente mostrar isso, que Deus conhece a nossa provação, que Deus conhece o nosso sofrimento. Olha só o que diz. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então eu disse que sempre o Senhor se apresenta e sempre ele agradece ao final ou promete, a promessa final ali de cada igreja, conforme o contexto que aquela igreja passaria. Então, aqui diz assim, olha só, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço. Olha quantas coisas. As tuas obras, ou seja, é alguém que trabalha, o amor, a fé e o serviço. A tua perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que você tolera Jezabel, que assim mesmo declara, profetize e não somente ensine, mas ainda seduza os teus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, todavia não quis se arrepender da prostituição. O período que compete à igreja de Tiatira
Ontem eu falei de 3 igrejas, mas eu não disse as datas históricas. Eu vou dizer hoje para você não ficar assim, mas em que período é essa história? A carta de Éfeso é até o ano 100, tá? O início do século até o ano 100. Quando você vai para a igreja, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, quando você vai para a igreja de Esmirna, é do ano 100 até o ano 313. Normalmente, tá? É a tradição vamos dizer assim, a linha mais comum no meio da teologia da igreja. A carta da igreja de Pérgamo normalmente é de 313 a 538. E agora Tiatira, por isso que talvez o nome ou dor de sacrifício, de aflição, ou seja, vai ter provação, né? 538 a 1517 com a Reforma Protestante. É o período de quase 1000 anos que compõe essa igreja. E nessa igreja, o que tem falado? Olha, eu conheço as suas obras, sua fé, seu serviço, vocês fazem bastante coisa, mas vocês toleram Jezabel. Ou seja, não reprime Jezabel. Jezabel é mulher, e a Bíblia é uma mulher. Então, note que a esposa de Cristo estava ficando cada vez mais como se fosse uma pagã, uma prostituta, a igreja de Deus. E ainda diz, ela seduz ainda, a igreja estava seduzindo os servos, né? E essa palavra seduzir é literalmente fazer com que siga um caminho errado, a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ídolos. O problema dessa igreja foi ídolos. Prostituição com ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Verso 21, mas não quis se arrepender. Quando você vê essa história de 1000 anos desta igreja, que é a igreja que dura até hoje, o Senhor deu quase 1000 anos, dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Note que todos os reformadores foram líderes desta igreja, todos eles, chamando a reforma, dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. E é por isso que depois veio a Reforma Protestante, e aí hoje a gente conhece várias igrejas. Antes era uma, durante 1000 anos ou mais de 1000 anos era uma só igreja. No entanto, essa igreja não permaneceu naquilo que o Senhor queria. Está aqui. E o texto continua dizendo o seguinte, verso 22, eis que prosto de cama. Essa palavra prostrar é lançar fora. E essa cama não é a cama nossa, não, é uma cama pequena. É um divã, pode ser traduzido como um divã, um local que a pessoa se assenta, às vezes até meio que deitado, ou seja, um local de conforto, vamos dizer assim, para comer uma refeição ou alguma coisa, não uma cama de dormir. Então está dizendo o seguinte, você vai perder essa sua posição. Bem como em grande tribulação com que os que com ela adulteram. Note que acontece, Jesus está dizendo que esta igreja, em que os líderes estão se prostituindo, que deu tempo para se arrepender e não se arrependeram, vão ter uma grande tribulação. Mas quando você olha para a história, é o povo de Deus fiel, que resistiu, é que teve a grande tribulação. Então, as aparências são que o povo de Deus é que foi perseguido. Mas até porque em Daniel diz que as estrelas dos céus, algumas deitariam por terra, tudo que fez prosperou, está lá em Daniel 7, Daniel 8. Mas aqui o Senhor está fazendo uma promessa.
Ele se apresenta como sendo todo-poderoso, porque ele se apresenta como olhos, como chama de fogo, e pés como bronze, ou seja, ele tem glória, tem poder. Eu sei o que vocês estão fazendo com a minha igreja. Dei tempo para vocês se arrependerem. Vocês fazem muita obra de caridade. Fazem, está aqui, vocês fazem muita obra, numerosas obras. Perseveram no meu nome, falam muito no meu nome, mas tolera esse tipo de prostituição com ídolos. E é isso que eu não quero. Não terás outros deuses diante de mim. E infelizmente, dei tempo para você se arrepender e não quis se arrepender. E aí, aqueles que adulteram junto com ela, ou seja, que são os líderes precursores, aqueles que fazem aquilo que não deveria fazer, que é ensinar o povo a continuar idolatrando, servindo a ídolos. Então diz assim: botarei em grande tribulação, caso não se arrependam nas obras que ela incita. Verso 23. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Perdão, segundo as vossas obras. Note, matarei, futuro. Não é no passado e nem era no presente. Aquele povo foi perseguidor. O perseguidor é aqui que está dizendo. O que vai acontecer com esse povo perseguidor? Matarei os seus filhos. E vocês me conhecerão, todas as igrejas, todas. Porque não era para ter todas, era para ter uma. Só tem um Deus. Só tem uma palavra de Deus. Não precisava ter tantos caminhos. Mas matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda os corações. A promessa de Deus para aqueles carrascos que perseguiram e mataram tanta gente na Idade Média é que Deus vai trazer a aflição para eles. Sabe, queridos, você tem as suas aflições hoje. Você tem passado por lutas e dificuldades. Confie no Senhor, porque Ele é o teu Todo-Poderoso. Ele é o Deus que vai te livrar. Digo-vos, todavia, a vós outros, verso 24, e aos demais de Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, ou seja, não seguem isso, porque tinha gente fiel. Sempre tem gente fiel, sempre. Mesmo com lutas, com dificuldades, tem gente fiel. Então, a estes que foram fiéis, que não seguiram a esta doutrina, olha só, e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Deus me livre. Você já imaginou, você está numa igreja, não venha conhecer as coisas profundas de Satanás? Ou seja, são pessoas que fizeram, parece pacto até com o inimigo, né? Que é o que está escrito aqui. As coisas profundas de Satanás. Eu quero conhecer coisa profunda de Satanás? Eu quero conhecer Deus. As coisas profundas de Deus. Então, cuidado com mentiras. É lógico que aqui está falando de um contexto histórico, 1000 anos, em que a igreja ficou na escuridão, nas trevas, conhecendo realmente as coisas profundas do mal. Não é para adorar nada, é para adorar a Deus. Mas as pessoas foram enganadas, e estes que trouxeram isso vão ter a sua recompensa. E agora o Senhor fala para aqueles que são fiéis, que não se contaminaram e que não conheceram as coisas de Satanás, diz assim: outra carga não porei sobre vós. Essa carga é opressão, peso. Quando você vê a Reforma Protestante, você vê que a Reforma Protestante falou sobre muitas coisas, mas não falou do sábado. Nós entendemos que era muita coisa e que o sábado seria mais um peso. Por isso que o sábado, quando você lê mais à frente,
vai ser falado de maneira especial lá em Apocalipse capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e a fonte das águas. Então, lá em Apocalipse 14, é que começa a falar sobre um povo que falaria de Deus, de um juízo e do sábado, da criação. Sábado é um memorial da criação. Nós entendemos que Deus, quando chamou a reforma protestante, quando chamou os líderes religiosos, os padres, porque Lutero era padre, outros eram padres, todos eram da mesma igreja, eles não queriam sair da igreja, eles queriam a igreja, reformar a igreja, dei tempo para se arrepender, não quis. E aí Deus disse, não colocarei outra carga. A luz de sair das trevas era muito forte. Então, para que não se perdesse, a carga é apenas leia a Bíblia. Leia a Bíblia, filho. Agora você vai aprender sobre justificação pela fé. E em algum momento, você lendo a Bíblia como a sua regra de fé, você vai aprender sobre o sábado, mas não agora. Não vou botar outra carga sobre vocês. E aí o Senhor termina dizendo o seguinte, ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Por que autoridade? Porque você vai julgar as nações. Isso é algo no futuro. Com cetro de ferro as regerá. Você vai reger. E as reduzirá em pedaços como se fosse ferro, como se fosse em barro. Parece a estátua de Daniel, capítulo 2, que no final ali ainda diz que vai reduzir a pedaços os pés de barro com ferro. Assim como também eu recebi do meu Pai, e ainda dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então aqui está dizendo da perseguição, que Deus vai ser fiel com aqueles que sofrerem a perseguição. A segunda carta de hoje é a igreja de Sardes. É o período de 1517 até 1798, até o período em que a besta recebe a chaga de morte, em que o general francês invade ali a sede da igreja e prende todos os líderes religiosos, em 798. Em 1798, Então aí começa o fim do tempo do fim. Olha só, o que diz? A igreja de Sardes, o nome Sardes quer dizer vermelho. O anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. As 7 estrelas, a gente já sabe, são as igrejas. Ele tem as igrejas e ele tem o Espírito Santo, os 7 espíritos de Deus. Conheço as suas obras. Por que Jesus está dizendo que tem o Espírito Santo? Porque Jesus está querendo dizer que ele conhece a mim e a você. Para onde você for, ele sabe onde é que você está. E ele começa isso, conheça as tuas obras, que tem nome do que vive. O que é nome do que vive? Nome do Filho de Deus. Deus é que vive. Então, quando a gente diz que é cristão, mas está morto. Misericórdia. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, ou seja, persevere, porque vai ter um grupo que vai morrer. Porque não tenho achado íntegro ou completa vontade de Deus nas tuas obras e na presença de Deus. Sabe, queridos, aqui está dizendo o seguinte, a pessoa está na igreja, era o período que a pessoa estava na igreja, mas não estava sendo íntegro. Então o Senhor está dizendo, seja vigilante. Nós precisamos vigiar, queridos, para a gente não seguir o caminho do mal. A Contra-Reforma quase acabou com a Reforma Protestante. E ela deu um tiro na Reforma que o povo, depois de 1000 anos, depois de 1000 anos na escuridão, teve luz, mas muitos se acomodaram com esta luz. O grande problema da luz é a gente se acostumar com a luz.
e não crescer mais, e não querer buscar mais a luz, e estar satisfeito com a luz. Conheço as suas obras. Você diz que está vivo, mas está morto. Vigie. Aqui, de maneira bem especial, ele diz: você não está íntegro no que você está fazendo. E ainda diz, capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, porque se você não vigiar, virei como ladrão. E não conhecerás de modo nenhum a hora que virei. O Senhor está pedindo para a gente vigiar e orar. E esses aqui já estão felizes demais com a luz que tiveram e não estão vigiando, não estão orando. E sabe, quando a gente não vigia, dá algo errado. É igual a comida, né? Você está vigiando ali o leite, mas na hora que você não vigia, o leite derrama, né? Está fervendo, derrama. Você faz um prato de comida dali, mas você não vigia, uma hora a mosca vai pousar. Se não vigiares, eu vou vir na hora, filho, que você não vai estar me aguardando. E o texto continua dizendo o seguinte: tenho, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Queridos, se nós estivermos com as nossas vestes contaminadas por alguma coisa, vamos buscar o Senhor. Porque ele está dizendo atualmente que tem poucas pessoas. E ao verso 5 diz: ao vencedor será vestido vestiduras brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Apagarei. A questão, queridos, não é só ter o nome no livro dos céus. Se não vigiarmos, Jesus está dizendo que pode ser apagado, pode ser riscado o nosso nome. É por isso que lá no juízo, lá em Apocalipse 20, quando abrirem os seus tronos, vai se abrir os livros. Você já imaginou, Moisés, olha, eu estou aberto aqui seus livros, e o seu nome foi apagado, foi riscado. Talvez alguém diga, mas se foi apagado não dá para enxergar. Só que no termo original, é apagado, é escrito de um jeito que se apaga, ainda fica a forma. Você já escreveu forte com lápis, bem forte na folha de papel, e quando você apagou tudo, mas ficou o desenho? Pois é essa a intenção do livro do Apocalipse. É por isso que lá no juízo final, o livro da vida vai ser aberto. Porque os que não estiverem ali, porque foram riscados, vai aparecer ali o contorno. Está aqui, Moisés, era para você estar aqui. Mas você não quis perseverar. Então, foi apagado o seu nome. Foi riscado o seu nome. E ele diz, se você for fiel, né? Pelo contrário, ele não vai apagar, mas ele vai confessar diante do Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última carta de hoje é a igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraterno. Então, é uma igreja diferente, é uma igreja onde há amor, amor entre irmãos. Que igreja poderosa, hein? É do ano de 1798, depois da ferida de morte, até 1844. Olha o que o texto diz. A estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ou seja, está mostrando Deus, ali Jesus, como tendo uma chave que abre portas. E quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Qual é o contexto? Se eu já disse que é de 1798 até 1844, então vai falar sobre o juízo. Vai falar sobre um local que é no céu, lugar santo para o lugar santíssimo. Porque é aquele que tem a chave de Davi. É aquele que, quando ele abre uma porta, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Quando a gente vê Jesus como sendo
o chaveiro ou o porteiro. Jesus ele diz lá em João capítulo 11 assim: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. As ovelhas passam por mim e vão encontrar pastagem. Queridos, o Senhor é a nossa segurança. Está você passando por alguma luta? Peça para o Senhor abrir portas. Você está passando por provações também? Peça para o Senhor fechar portas. Porque quando o Senhor abre, ninguém fecha. E quando o Senhor fecha, ninguém abre. É lógico que aqui o contexto é sobre o juízo. É ele abrindo a capacidade da gente enxergar que há um juízo. Então, quando ele abre, porque antes ninguém falava sobre juízo, só a partir de 1844, ou naquele entorno do período. Quando começou a falar, então, não mais parou, porque está aberta, a porta está aberta, ninguém fecha. E o texto continua dizendo: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que era a porta para você falar da salvação em Cristo, a porta de que há um juízo no céu e ninguém pode fechar. As pessoas podem até não acreditar, mas elas não têm como ignorar essa mensagem. Até no credo romano fala do juízo. E cadê? Nós precisamos. Quando você vê as confissões das igrejas protestantes, todas elas falam da lei do Senhor, todas elas falam de um juízo. O Senhor abriu uma porta que não tem como fechar. Mas, olha só, tem pouca força, você está fraco. Mas não, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não é porque está fraco que faz coisa errada. Não, está fraco, mas você é fiel a mim. Não negaste o meu nome. Amém, queridos? E o texto continua dizendo o seguinte: farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, ou seja, o joio que está dentro da igreja, desses mesmos que se declaram judeus e não são, ou seja, que se declaram ser servos de Deus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos meus pés, e conhecer que eu te amei. Ou seja, eles vão ser derrotados e eles reconhecerão que o Senhor nos ama. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir do mundo inteiro e de experimentar sobre os que habitam sobre a terra. Qual é a provação que viria sobre o mundo inteiro? O juízo, e que o povo não está esperando. Talvez você imagine aqui que era o povo que estava aguardando a volta de Jesus, mas Jesus não veio e teve a grande decepção. Sim, é também isso. Mas não é essa grande decepção porque Jesus não veio, mas é porque está tendo um juízo no céu. O evento não era a volta de Jesus, o evento era juízo, julgamento. Então está vindo uma aprovação no mundo. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir do mundo inteiro e experimentar os que habitam sobre a terra. Agora o Senhor está sondando a mim e a você para saber se somos fiéis. Seja fiel ao Senhor. Eu termino dizendo o seguinte: venho sem demora. Desde 1844 parece tempo demais, mas o Senhor está dizendo: venho sem demora. Conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no meu santuário, no monte do meu Deus, e ele jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Gravarei, o nome do meu Deus. Isso lembra selamento, que desce, e da Nova Jerusalém, que desce da parte dos céus, vinda da parte de Deus, e com o seu nome, o seu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja fiel ao Senhor. E nesta hora que o Senhor está provando o mundo inteiro, desde 1844, se você for fiel, você vai ser gravado, você vai ser selado, e você vai ser coluna de Deus lá no novo céu e na nova terra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por estas promessas valorosas e preciosas. Agora abra nossa mente para continuarmos sendo fiéis a Ti. Nos dê um bom dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.